dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos começar a primeira live a respeito do livro Desperte o Seu Legado. Nós vamos fazer aqui uma jornada de 70 dias para a gente conseguir conhecer um pouquinho mais dessa jornada da construção do legado e de fato a gente criar algo que resista ao tempo. E a pergunta é, assim, o que te move hoje, o que te faz levantar, o que faz o seu coração cada vez mais acelerar. E o que eu quero dizer para você é que todas as manhãs eu acordo e antes de eu colocar os meus pés no chão, antes de eu pegar no celular, eu entrego o meu dia a Deus, eu entrego as minhas demandas, eu entrego tudo aquilo que às vezes pode ser que naquele dia vai me tirar a paz, mas a intenção é de entregar o meu melhor. Quando nós acordamos, nós despertamos para o dia, aquele primeiro minuto, aquele primeiro pensamento, ali estão as primícias. Porque se o meu primeiro pensamento do dia é voltado para Jesus, é o meu melhor. É o meu melhor, porque ainda a minha mente ela está limpa ainda, ela está renovada. E quando eu faço isso, eu tiro esse primeiro momento, esse pensamento, e entrego essas primícias para Deus, eu também estou entregando para Ele todo o meu dia. Estou entregando para Ele todas as minhas atividades, todas as minhas ações daquele dia, eu entrego diante de Deus. E a pergunta é, o que você deseja deixar para o mundo? O que você tem tanto almejado? A gente tem ouvido falar muito sobre propósito, sobre viver no propósito, viver exercendo o propósito. Quando você olha para a sua vida, você olha para aquilo que você faz hoje, você consegue enxergar que você também deixa algo diferente na vida de outras pessoas? Se você entende que sim, aquilo que você tem feito está impactando de forma diferente a vida de outras pessoas, sim, você está vivendo o seu propósito. E possivelmente você também está construindo o seu legado. Então, a diferença é você saber para onde você está indo. Qual é o caminho que você quer de fato construir e trilhar? E quando a gente fala de legado, nós não estamos falando sobre bens materiais. Nós não estamos falando de casa, carros, heranças. Nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando sobre a marca positiva, sobre a diferença que eu faço na vida do outro. Porque você não pode ser lembrado só por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é, por aquilo que você realiza na vida de outras pessoas. E o Desperte o Seu Legado, ele foi criado para uma jornada de 70 dias, uma proposta de 70 dias. São 10 ciclos de 7 dias cada um. E aqui é uma construção
de fato de algo que possa resistir ao tempo e fazer você olhar, refletir, analisar. O Desperte Seu Legado, ele tem a proposta de você viver com mais fé, coragem, colocar em ações tudo aquilo que você acredita mesmo. Porque às vezes a gente até tem fé, às vezes até a gente acredita, mas pode ser que você procrastina, não coloca, de fato não executa aquilo que você acredita. E a proposta do livro é isso. Todos os dias você tem uma reflexão, um versículo bíblico que vai te embasar naquela reflexão, e depois você tem uma ação concreta para você de fato tirar do campo das ideias o seu legado e começar de fato a construir algo diferente. E no ciclo 1, no primeiro dia, a proposta do ciclo 1 é o legado que resiste ao tempo. E o primeiro dia a proposta é: valorize o seu tempo. Em Eclesiastes 3:2 ele fala assim: há um tempo de plantar e um tempo de colher. E lá diz que existe um tempo para cada coisa. A nossa vida, ela é feita de ciclos. A nossa vida, ela é feita de momentos, de fases, de estações, assim como as estações do ano. Existem momentos que são mais frios, onde a gente sente mais medo, mais aflição, a gente fica num momento mais nebuloso, mas também existem momentos de alegria, de felicidade, e existe um tempo para cada coisa. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo hoje, eu não sei qual é o tempo que você almeja, que você busca, mas existe um tempo para cada coisa, e Deus já escreveu isso. Então há tempo de plantar. Às vezes você pensa: eu já plantei demais, Rafa, e eu ainda não consegui ter colheita de tudo que eu plantei. Um conselho que eu te dou: nunca pare de plantar. Só que você precisa lançar suas sementes em terras férteis, lançar suas sementes da forma correta, onde essas sementes elas vão se tornar árvores frutíferas, para que a sua vida seja abençoada, que a vida das pessoas que estão à sua volta também sejam abençoadas. Então, cuidado aonde você tem lançado as suas sementes, porque é tempo de plantar, mas a plantação ela tem que ser certa, porque existe uma lei da semeadura. E tudo aquilo que nós plantamos, nós também colhemos. Então, que você plante esperança, paz, amor, que você plante vitória e que você tenha coragem de fato de construir algo que seja diferente. E a proposta do primeiro dia é que você precisa olhar para o seu tempo. Todos nós temos as mesmas 24 horas. E o tempo, ele é o ativo mais precioso que Deus nos dá. Porque você não consegue comprar o tempo. Você pode ter o dinheiro que for, mas você não consegue comprar mais tempo de vida. Você pode, às vezes, comprar contratando alguém para fazer e executar algo que seja operacional e você ter esse tempo para poder investir em outro lugar. Mas você não consegue comprar mais tempo. Então, a reflexão é: o que você tem feito com o seu tempo? Você tem investido o seu tempo no que de fato importa? E aí a pergunta é: você já parou para pensar o que de fato importa na sua vida? E se você olhar assim: para mim o que me importa, Rafa, é a minha família, para mim o que me importa é o meu tempo com Deus. Aí eu volto a pergunta para você: quanto tempo do seu dia você tem investido no seu relacionamento com Deus? Quanto tempo no seu dia você tem investido na sua família? Se o seu casamento é importante para você, quanto tempo do seu dia você tem investido no seu casamento? Às vezes a gente inverte as nossas prioridades e pensa que
Eu vou investir meu tempo trabalhando muito, fazendo muita coisa, porque eu preciso prover a minha família. Eu não estou dizendo que você não tenha necessidade de prover a sua família. É muito importante prover a sua família. Mas, às vezes, os seus filhos, a pessoa que você ama, ela quer mais a sua presença do que, às vezes, o seu próprio dinheiro. Um dia eu fiz uma dinâmica Nós fizemos uma dinâmica com as famílias e eu perguntei para o meu filho o que ele gostaria mais de mim, né? E ele falou para mim que ele gostaria de jogar mais futebol, passar mais tempo jogando futebol. E às vezes a gente pensa que ele vai pedir uma viagem cara, algo caro. E não. O que ele queria? Só um pouco mais de tempo. Ele gostaria de um pouquinho mais de tempo comigo. E essas são as prioridades. E quando você olha para o seu tempo, para aquilo que você vem construindo, quais são as suas prioridades hoje? Quais são onde você tem investido de fato o seu tempo? Você tem investido em coisas que vão ficar para sempre? Você tem plantado? Você tem lançado as sementes com o seu tempo? Ou você tem investido seu tempo somente naquilo que é material, para você conseguir mais recursos, mais dinheiro, mais trabalho? Uma coisa é certa, o trabalho ele sempre vai existir, sempre vai ter. E o que eu quero sugerir para você hoje, divida mais esse tempo, olhe para aquilo que é prioridade para você e valorize o seu tempo. Às vezes as suas 24 horas no dia não estão sendo bem distribuídas. Como eu faço? Você tem que elencar algumas prioridades. Primeiro, como eu falei no início dessa live, entregar o seu primeiro momento do dia para Deus, porque Ele pode te dar força para aquele dia, Ele pode te dar sabedoria, Ele pode te dar a paz que excede a todo entendimento. Então, as primícias do seu dia, quando você abre os seus olhos, já entrega o seu dia para Ele, porque Ele pode fazer toda a diferença no seu dia. Depois, a sua família, as pessoas que você ama, deposita o seu tempo, a sua energia, porque às vezes nós deixamos o tempo que sobra para aqueles que nós amamos. Às vezes você vai fazer uma oração na hora de dormir, e na hora de dormir você já está cansado, e às vezes a oração ela não sai como deveria sair, você acaba até dormindo às vezes durante a oração. E mesma coisa são com os nossos filhos, com os nossos familiares, com as pessoas que nós amamos. Às vezes a gente deixa o final do dia para colocar energia na nossa família. E pode ser que no final do dia a gente já esteja cansado e não consiga dar a energia que eles merecem. Então, o tempo ele é o recurso mais precioso que Deus te deu. Como você utiliza esse tempo é como você vai deixar o legado. Tem uma frase aqui que eu coloco no final de cada reflexão. E aqui eu queria fazer 3 perguntas para você, às vezes com papel e caneta na mão mesmo, entender. A pergunta é: o que mais importa na sua vida hoje? O que é mais importante para você hoje? Vou te dar alguns exemplos. É a sua família, é a sua relação com Deus, é o seu autocuidado, é investir também nos seus sonhos, que às vezes você tem grandes sonhos, mas você não investe o tempo que eles merecem, que os seus sonhos merecem. Então, crie uma lista. O que mais importa hoje na sua vida? Depois, eu queria que você fizesse também a seguinte reflexão: quanto tempo do seu dia você tem dedicado para o que realmente importa? E aí eu vou pedir aqui para você ser honesto com você mesmo, né? Quantas horas do seu dia você tem investido naquilo que é importante para você, tá? E diante dessa reflexão, quando você olha
pro tempo investido do seu dia, diante dessa clareza. Qual que é a decisão que você toma a partir de agora, a partir de hoje? Porque decisões elas precisam ser tomadas, ações precisam ser realizadas. O livro ele tem essa proposta. Então, eu busco aumentar a minha fé, ter coragem, porque às vezes vai precisar me tirar um pouquinho da zona de conforto. E às vezes mudar a minha agenda, ou mudar o meu jeito de pensar, às vezes vai me desafiar a sair da minha zona de conforto. Só que diante dessa reflexão, diante da sua lista de prioridades, qual que é a decisão que você toma? Porque se você não tomar uma decisão, isso tudo vai ficar no campo das ideias. Então, se você entende que a sua família é mais importante, que Deus é mais importante, qual é a decisão que você toma? Qual é a ordem das prioridades que você vai colocar de fato no seu dia, para você começar o seu dia? E o que eu gostaria de fazer uma pergunta: como você vai investir melhor o seu tempo hoje? Você não precisa ser para a semana que vem ou todo mês, mas como hoje você pode investir melhor o seu tempo dentro das prioridades que você entende que é mais importante para você. Tome a decisão por hoje. Hoje é o primeiro dia. Hoje o convite é para valorizar o seu tempo. Amanhã vai ser outro convite. Mas hoje o convite é: valorize o seu tempo. E valorize o seu tempo construindo esse legado que vai resistir ao tempo e que também vai impactar a vida das pessoas que você ama. Se você me permite, eu vou fazer uma oração para a gente finalizar a nossa live. Nossa live ela sempre vai ter essa proposta de ser uma live mais breve, uma live rápida, para a gente fazer um estudo aqui e que o nosso tempo seja bem aproveitado. E que no dia de hoje você tenha um dia abençoado. Então, vou fazer uma oração agora por todos nós. Meu Senhor e meu Deus, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor me escuta, e que o Senhor nos vê também. Pai, eu quero entregar esse dia em Tuas mãos. Quero entregar os nossos corações, as nossas mentes, entregar, Senhor, tudo o que vai acontecer nesse dia. Todas as ações que a gente for fazer, todas as atividades, Senhor. Que o Senhor esteja à frente, Pai. Eu entrego diante da Tua presença porque eu creio que o Senhor é um Deus bondoso, um Deus que cuida, que protege. Proteja, Senhor, essas pessoas que aqui estão, e que esse dia seja um dia diferente, Senhor. Um dia abençoado. Que todos consigam reconhecer, Senhor, as suas prioridades e entregar, Senhor, o seu melhor para aquilo que de fato importa na vida delas. Que elas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo, Senhor. E que elas sintam a força que vem do céu, que vem de Ti, Senhor. Eu entrego, Senhor, esse dia, esta quinta-feira, que seja uma quinta-feira cheia da Sua presença, Senhor. Seja uma quinta-feira abençoada e que nós possamos sentir a Sua bênção, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, e que o nosso coração, a nossa mente esteja voltada de fato para o que realmente importa, e que nós possamos entregar o nosso melhor para o Senhor, para a nossa família e para tudo aquilo que é importante para nossas vidas. Mas que a gente não inverta os valores e que a gente entenda o que de fato é importante para nós e para os nossos. E que a gente de fato possa construir um grande legado aqui na Terra. Eu quero Te louvar, Te agradecer e pedir a Sua bênção, Senhor, nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua quinta-feira, que seja uma quinta-feira cheia do Espírito Santo e que Ele possa conduzir você em todas as suas atividades.
Então, a gente se vê no dia de amanhã. Um abraço. Fiquem com Deus.